Vamos dar início a mais uma reflexão de Padre Fábio de Mello. Nós acreditamos que o lugar da conversão é o nosso coração. Talvez desde criança a gente tenha escutado falar isso. Que o nosso coração precisa ser transformado, não é assim? Que o nosso coração precisa ser renovado, convertido. Mesmo que tudo, a gente sabe, que tudo o que acontece na nossa vida é ordenado pelo cérebro, o coração sempre teve uma linguagem simbólica muito forte de ser ele o centro de tudo aquilo que a gente é. Se você quer falar com profundidade de si mesmo, você usa seu coração. Quando você usa a expressão de que o outro machucou seu coração, ou quando você quer realçar o valor que o outro tem na sua vida, você diz que ele mora no seu coração. Não é assim? E por isso que Jesus fala o tempo todo da linguagem do coração. E o Evangelho de João, que é o Evangelho do coração, é o Evangelho do afeto, daquele apóstolo que fez uma experiência muito profunda de Jesus, é o Evangelho do coração. As narrativas de João são sempre muito profundas. Estão todas elas na perspectiva de mostrar um Cristo profundo, um Cristo que não se prende nas aparências, mas um Cristo que enxerga o coração. O coração é um lugar onde Deus precisa não ter nenhum obstáculo para nos falar com clareza. Porque nós colocamos esses obstáculos. O nosso pecado, muitas vezes, ele nos proporciona colocar obstáculos dentro de nós que depois vão criar uma inimizade entre aquilo que é bom para nós mesmos. É impressionante isso. Como às vezes nós encontramos pessoas que estão sendo inimigas de si mesmas. Porque isso é possível. Basta você não filtrar as vozes que falam ao seu coração. Sabe, minha gente, para mim é um exercício diário que eu preciso fazer como cristão. Eu não posso permitir que no meu coração se alojem linguagens e vozes que sejam contrárias às vozes de Jesus em mim. Esse é um exercício de conversão. Para mim, como cristão, a minha identidade cristã carece de ser reforçada por vozes que me recordam quem eu sou. O coração é um território de alto valor simbólico na nossa vida. E é por isso que a gente sempre diz que a entrada de Deus na nossa vida é pelo coração, pelo centro, por tudo aquilo que a gente é. Deus não entra pelas portas secundárias, Ele prefere a entrada principal, é o nosso coração. Nós temos 1000 formas de ver e compreender a Deus, mas quando nós compreendemos de coração, é porque algo muito profundo aconteceu com a gente. Às vezes a gente fica chateado com alguma coisa que o outro nos diz, e essa chateação vai demorar muito à medida em que o outro for importante para nós. Já observou isso? Que às vezes você recebeu ali uma mágoa, uma palavra que foi difícil para você digerir, uma calúnia que alguém lhe fez. O tempo apaga isso. Daqui a pouco o outro vem lhe pedir perdão, você nem lembra mais por quê que ela ficou ou que você ficou chateado com ela. É porque na verdade o vínculo não era tão estreito. Agora, se é alguém que nós amamos de coração, se é alguém que tem autoridade afetiva sobre nós, esta mágoa pode nos magoar muito profundamente e pode nos machucar durante muito tempo. Muito cuidado, a palavra fere. E se ela vem de uma pessoa que nós amamos, ela fere ainda mais. Por quê? Porque o coração é um território onde nós colocamos aqueles que têm autoridade sobre nós. E Jesus nos ensinou que a maior autoridade, aquela que está superior a todas as outras autoridades, não é a medalha no peito, não é a profissão que teve, que foi dada pelo diploma, não é o cargo político que ele exerce, não. Pode até ser o rei, mas ele não tem autoridade afetiva nenhuma sobre mim. A verdadeira autoridade é aquela que nos faz servir. Olha que beleza isso. Na compreensão de Jesus, a verdadeira autoridade, o verdadeiro poder está nas mãos daquele que serve.
É um exercício humano de compreender o que é divino. É porque a palavra do outro tem autoridade sobre nós. Por isso que eu sempre digo que uma mãe, quando coloca um filho no mundo, um pai, quando coloca um filho no mundo, precisa ter muito cuidado com o que vai dizer a esse filho, porque a palavra dele vai ter autoridade sobre o filho. Muitas crianças são traumatizadas porque escutaram de pessoas que eram o porto seguro delas frases infelizes, que depreciavam, que diminuíam. E é por isso que quando nós falamos de conversão do coração, nós precisamos passar um pente fino em todas as pessoas a quem nós obedecemos. Porque definitivamente, se eu quero ser um discípulo de Jesus, o amor que eu amo e o amor que me é oferecido não podem ser opositores a este segmento que eu quero viver. Precisamos passar o pente fino para ver se estamos dizendo amém a pessoas que realmente estão comprometidas com o nosso processo de conversão. Sabe o que significa a palavra amém? Amém é aquela estaca que segura as cabanas no deserto. Interessante, não é? Para que aquela cabana, aquela morada temporária não fosse levada para o vento, pelo vento, ela era amparada e sustentada por algumas estacas, cuja tradução quer dizer amém. Quando nós dizemos amém, dentro de um contexto religioso, por exemplo, nós estamos dizendo que nós acreditamos naquilo que nos foi dito. No universo religioso, a palavra amém significa disposição de seguimento. Amém. Eu estou concordando com você. Aquilo que me foi proposto pela fé, eu estou humanamente aceitando. Amém. Eu quero, eu me disponho. Por isso, o amém que nós dizemos não é um sinônimo de submissão, é um sinônimo de confiança. E é por isso que aqueles a quem nós dizemos amém começa a ter um poder sobre o nosso coração. Aquilo que ele diz para nós é importante, a gente assimila, a gente guarda e de alguma maneira a gente obedece. O amor nos coloca nessa perspectiva, minha gente. A gente sabe que tem muito marido mal intencionado que pega aquela frase de São Paulo: marido, que as mulheres obedeçam aos seus maridos, né? Sejam submissos, sejam fiéis como Cristo foi à igreja. Sim, mas como é que Cristo foi? Como é que Cristo foi fiel e obediente ao Pai? A igreja não, ao Pai. Ouvindo com Ele, discernindo com Ele qual era a palavra. E é por isso que aqui não cabe nenhum machismo, viu? Mulher ser submissa ao marido significa ouvir com ele. Da mesma maneira como o marido também precisa amar a sua esposa, da mesma maneira como Cristo amou. Isto é, ouvindo com, respeitando. Eu me lembro quando eu era menino, nas primeiras aulas que a gente tinha, a professora nos dava algumas lições e dizia pra gente: isso você tem que saber de cor. Não é assim? O saber de cor é como se a gente tivesse tido a experiência mais profunda que o conhecimento pode nos proporcionar. Eu já sei de cor, isto é, já está internalizado em mim. Já não pode ser retirado de mim, porque foi assimilado pelo coração. O amor talvez seja isso, né? A oportunidade que a gente tem de assimilar o outro, de sabê-lo de cor. Por isso o amor é esse exercício de serviço. Eu sirvo aquele a quem amo, e aquele a quem me ama, também me serve. Não no sentido de sermos objetos um para o outro, não. No sentido de termos um significado profundo que nos faz ficar em pé. Mas você já parou para pensar que na experiência de amar e ser amado, nós também dizemos amém o tempo todo? Ou não? É até uma forma de você esmiuçar bem a qualidade do amor que você diz sentir. É a quantidade de amém que você diz àqueles que você ama. Não no sentido de ser submisso, não se trata disso. Porque a verdadeira obediência carece de ter liberdade interior. Quem não é livre não sabe obedecer. Quem não é livre fica submisso. Isso não é obediência.
Porque obediência significa ouvir com o outro. Significa aí que tem uma parceria. Nós estamos juntos para decidir aquilo que é nosso. Nós vamos ouvir juntos para chegar a uma conclusão. Da mesma forma como uma mãe olha o tempo todo para o filho que trouxe ao mundo, a gente sabe que nas primeiras semanas a mãe não consegue olhar para outra coisa senão para o recém-nascido que ela tem nos braços. Um exercício de amor, como se quisesse saber todas aquelas feições de cor, como se quisesse decorar aquele rosto para nunca mais esquecê-lo. Como uma fotografia não pode registrar com tanta profundidade o que o olhar de uma mãe pode. Aliás, eu acho fantástico isso. A mãe é a mulher que primeiro nos viu na vida. A mãe é a primeira mulher que nos olhou com calma, com demoras. É aquela mulher que demorou o seu olhar em nós para nos saber de cor. Muitas vezes nós não conseguimos chegar ao conhecimento de Deus, é porque o amém que nós estamos dizendo humanamente às pessoas que têm uma influência sobre nós não nos favorece. Ou até mesmo de pessoas que não estão comprometidas com o nosso crescimento, de pessoas que não estão interessadas na nossa libertação. Todos nós temos uma liberdade dentro do coração que nos foi dada por Deus, mas que se a gente não administra bem essa liberdade, ela pode morrer dentro de nós, nunca chega à tona. Porque nós somos esses instrumentais que Deus coloca uns na vida dos outros, para sermos esses instrumentos, sabe? Da mesma maneira como alguém vai lá e abre uma porteira para a boiada passar, alguém de vez em quando precisa abrir a porteira da nossa vida, para que a gente tenha condições de sair daquilo que está nos prendendo. Como é que abre essa porteira, minha gente? Desculpe até a expressão, né? Abre a porteira como? Através de uma palavra, através de um conselho bendito, ou até mesmo de um abrir de olhos que nos faz enxergar as coisas de um jeito novo, sem as opressões que muitas vezes os nossos inimigos íntimos colocam em nós. E aí então nós começamos a ser seletivos, não no sentido de ser preconceituosos, de jogar o outro fora, não se trata disso. O nosso processo de conversão tem de acontecer, sobretudo, na consciência dessa humildade. Nós não somos melhores que os outros, mas nós temos o direito de delimitar o espaço. E quem vai exercer essa autoridade sobre nós? A partir de hoje, essa autoridade afetiva, essa voz que dita ao meu coração quem eu sou e quem eu deixo de ser, tem de estar com o símbolo da fé. Por isso, o coração é muito mais do que a gente pensa ser. O coração é o território povoado, é a cidade onde muitas pessoas habitam dentro de nós. E como toda cidade tem os seus arruaceiros, é preciso que a gente coloque esses arruaceiros no lugar correto. Porque o seu coração é um território santo. O seu coração é um território que merece toda a reverência. O seu coração é um território que merece toda a vigilância. A gente usa muito essa expressão, né? Esse texto falou ao meu coração. Este livro falou ao meu coração. Aquela imagem falou ao meu coração. Isso é, ela teve um poder afetivo sobre mim. Ela teve uma autoridade sobre mim. Jesus já nos chamava a atenção de que era preciso vigiar e orar. Orar como uma atitude que nos coloca em consonância diária com o Senhor. E a vigilância, a observância, para que a gente não perca a capacidade de identificar quem são os amigos do nosso coração, quem são as pessoas que estão de fato colaborando para que a gente tenha condições de tornar o nosso coração cada vez mais puro, para que Deus tenha a oportunidade de falar nele e através dele em mim. É impressionante como existem pessoas com o dom de fortalecer aquilo que é fraco em nós, sabe? De nos tornar piores ainda do que somos. E aí entra a conversão do coração, minha gente. Se a gente não tiver coragem de olhar para os relacionamentos que nós temos, para as pessoas que têm autoridade sobre nós,
e identificar: será que essa pessoa está exercendo na minha vida o mesmo papel que Jesus exerce, que é de me libertar, que é de me tornar melhor? E então nós começamos a descobrir as parcerias neste processo de conversão. Quando nós identificamos que o outro está nos tornando cada vez mais aptos à ação de Deus em nós. Você olhar para os amigos e identificar: esse amigo aqui me faz ser mais de Deus. Esse marido me faz ser mais de Deus. Essa esposa me faz ser mais de Deus. Esses filhos que eu trouxe ao mundo me fazem ser mais de Deus. E você também pensar na responsabilidade do seu papel na vida dessas pessoas. Eu uma vez encontrei uma mulher, eu ainda era um seminarista, que vivia um processo altamente doloroso no relacionamento dela. E você sabe o que mais me alegra quando eu vejo essa mulher hoje com a vida totalmente reconstruída? Foi justamente saber que Deus agiu no centro do coração daquela mulher, levando-a a acreditar na liberdade que um dia Deus havia colocado para ela experimentar. Ela estava dizendo amém a um homem que não a amava como ela merecia ser amada. Ela estava dizendo amém a um homem que não estava nem um pouco interessada com aquilo que Deus gostaria que fizesse na vida dela. Talvez hoje o programa seja só para isso, para nos fazer pensar em quem mora dentro do nosso coração. Quem são as pessoas que realmente exercem uma autoridade sobre nós? E a partir dessa reflexão, minha gente, a gente ter condições de pensar o nosso processo de conversão com bastante crueza, com bastante realismo. Porque se a gente identifica que o nosso coração está alojando, abrigando inimigos, pessoas que não estão nem um pouco interessadas com o nosso crescimento pessoal, é também gesto de conversão a gente colocar essas pessoas nos devidos lugares. Porque quem quiser ter um coração puro, terá de ter coragem de mexer nas impurezas que tantas vezes nós alojamos dentro de nós. Obrigado pela sua companhia, obrigado pela oportunidade de estar com vocês. Peço que Deus nos abençoe, que derrame sobre mim, sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família a bênção e a proteção do céu. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.